Melhor assim ou a anterior? Posso fazer aqui rapidinho no slide? Nossa. Agora melhorou. Ai, pô, tudo garrafal. Caixa alta. Caixa alta. Certo? Uma caixa misteriosa. Vai ser só a introdução da aula. Quem que tá? É que eu pensei num esquema, depois pensei em outro. E aí, feedback aqui, você deu tá uma muito síntese longe. aí. Tá longe? Tô brincando, é que você não entender. Ali? E só foca nele? Se deixar no meio, assim, mais próximo. Aqui pode passar o... Novidade. Tá mistério, né? Tá bem mistério. Isso é bom porque o pessoal não dorme. Deixa eu deixar mais mistério aí. Cabe não tá aí? Normal, né? Maria pra... Você sabe que o Mauro já sublinhou aí o que é mais importante. Eu risquei, né? Bruno Oliveira. Mistério, Muito mistério. perigoso. Mistério total. Vamos lá? Vamos começar. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, Sede nossa salvação. sacudéssimo, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, digamos assim que vou fazer dar uma aula meio estrutural, digamos assim. Não vai dar tempo de entrar em todos os detalhes, né, para a gente entender a questão da missa nova, né? Então o que a gente vai montar é um pequeno curso, né, onde vai se estruturar um conjunto de críticas ao Ordo, a missa nova de Paulo VI, né? Nessa crítica à missa de Paulo VI tem uma defesa da missa de sempre, a missa antiga, né? Bastante simples e direto, né? Isso implica muita coisa, né? Por exemplo, tem aquela aula que o professor deu, que só o professor dá, só sobre o movimento litúrgico, né? Ali tem uma abordagem histórica difícil de igualar, né? Mas muito importante, e aqui está um pouco como pressuposto, né? Porque está no YouTube, vocês podem assistir, né? O que a gente vai tentar fazer aqui é um esquema
né, das questões doutrinárias implicadas na missa nova. Domingos, você colocou. Microfone. Como é que é aqui o... Ô Bruno. Tenta não se mexer muito pra ver se... Ah, tá bom. Alô. Alô? Tá ouvindo? Tá funcionando? Tá. Bom, eu vou fazer um breve comentário inicial, vou usar esse esquema aqui, que na verdade era para estar digital. É que eu achei que não dava para fechar, mas dá para fechar sim, né? E vou me centrar um pouco mais na segunda parte da aula em um autor só, no Blondel. Ah, mas puxa, então é só o Blondel que é importante para entender o Vaticano II? O Blondel é o filósofo do Vaticano II, né? Evidentemente não é só o Blondel que é importante para entender o Vaticano II, né? E também eu entendo que ele é muito importante, mas não entendo que ele seja o filósofo, né? Uma das coisas que modernamente acabou se conseguindo, né, para bem e para mal, é a coexistência de várias doutrinas, né? Então, não é que porque o Blondel é importante que o existencialismo, por exemplo, não é importante. Apesar do existencialismo ser um desdobramento da fenomenologia, a fenomenologia também é bem importante para entender o Vaticano II. Né? Então, ela também tem influência, assim como o existencialismo, tanto do Heidegger quanto do Kierkegaard, você podia pensar, né? Quanto pela própria noção de beleza que se tem modernamente, né? Também é bastante importante, né? Então essas coisas coexistem, né? Não dá para... Ou então, como o professor resolveu esse ponto na tese, né? Na tese de doutorado dele, há vários rios, se vocês preferirem, que desembocam no Vaticano II. Então vocês podiam pensar que existe o rio do romantismo, o rio do existencialismo, o rio da fenomenologia, o rio... São vários rios, né? Não dá para colocar um só. Mas certamente o Blondel é uma dessas grandes influências, né? Isso é inegável, tá certo? Ah, mas o Blondel tem uma expressão enorme fora do catolicismo, na história da filosofia? Não. O Bergson tem muito mais, por exemplo. O Heidegger mesmo tem muito mais, né? Então ele tem uma influência bem circunscrita, digamos assim, né? Se a gente chegar, muito provável a gente chegar lá na USP e falar do Blondel... Calma aí. Começou antes? Começou antes. Agora está anunciado às 8 horas da noite? Desculpa. Está anunciado às 8. Está anunciado às Está 8? anunciado às 8. Mas você Mas faz 3 minutos que começou. faz bem pouco. Estamos no slide 1 e... Bom, então o que a gente vai Facebook? Isso. Eu não transmitindo. Facebook mesmo. vai comentar um pouco isso. Tem um esquema geral. Nesse esquema geral a gente vai fazer alguns comentários, né? Pelo menos nesses 3 âmbitos aqui. E depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe na filosofia do Blondel. Ah, mas então a gente vai esmiuçar o Blondel, esgotar o Blondel. Não, né? A gente vai ter as linhas gerais, ou melhor dizendo, os princípios, né, norteadores, estruturantes do pensamento do Blondel. Né? Tudo bem até aqui? Bom, quando a gente pensa aí, né, entra em contato com a missa nova, o que a gente tem, digamos assim, logo de início? A questão da novidade, né? Missa nova. A novidade é uma coisa que está realmente muito, muito clara, né?
essa quebra, né, que existiu quando da promulgação, da divulgação da Missa Nova, ela é muito clara. E, aliás, isso é um dos grandes motivos de resistência das pessoas, né? As pessoas então viam que aquilo não tinha nada a ver com que eu tinha alguma relação, mas tinha muita diferença em relação àquilo que sempre existiu em termos litúrgicos, né? Então ficou uma situação um pouco, digamos assim, desconfortável, né, para aqueles que estavam ali divulgando. Mas por que existe essa novidade, né? Evidentemente é porque eles têm uma nova teologia. Eu fiz questão aqui de colocar próximo, tá? Isso aqui era para o seu esquerdo, mas enfim. Essa nova liturgia ela é muito fundamentada nessa nova teologia, ou mesmo no próprio modernismo. Né? Aquele artigo do Garrigou deixa isso muito claro. Tem uma relação muito forte, né? Para onde vai a nova teologia, ele acaba concluindo que ela vai para o modernismo. Então, de fato, tem uma relação muito forte. Então, mas se existe aqui uma nova teologia, teria que existir também uma nova filosofia, né? E o próprio de Lubac, que é um pai aqui da nova teologia, vai colocar o Blondel como um pai dessa nova filosofia, né? E por que ela é nova? Porque ela quebra com aquilo que se tinha antigamente. Qual que é o ponto, digamos, central aí, né? É uma nova definição de verdade. A verdade, como a gente já viu lá em outros momentos, é a adequação do intelecto à coisa, a conformidade do intelecto à coisa aí conhecida, né? Para o Blondel, não. Para o Blondel é uma adequação do intelecto à vida. Bom, se é uma adequação do intelecto, do objeto à vida, né? Se existe essa relação com vida, evidentemente tem uma mutabilidade muito grande. Como é que você vai definir as coisas, né? Se eu tenho um pressuposto de utilizar a vida no seu sentido evolutivo? Fica difícil, né? Então aí tem uma mutabilidade própria, né? Isso aqui vai ser muito característico até no estilo do Blondel de escrever. Depois que ele defendeu a tese de doutorado dele, né, em 1893, se não me engano, que é a ação, ele defendeu a tese e muitos começaram a questioná-lo, né? Não, mas isso não é bem assim, como é que você pode usar umas definições dessas e tal? Então ele fazia pequenos artigos respondendo cada um, né? E inclusive o padre Valencin, Auguste Valencin, fazia também artigos para defendê-lo. E uma das coisas que o padre Valencin dizia é que ele se orgulhava de fazer uma defesa do Blondel com pouquíssimas citações. Porque o pensamento é extremamente fluido. Ele não precisa se ater a exatamente aquilo que foi dito naquele momento. Né? Não existe essa preocupação. O próprio Blondel vai também fazer isso. Ele vai fazer pequenas apostilas. Essas apostilas vão circular nos seminários. E elas, inclusive, vão deixar o pensamento mais claro. Quer dizer, o pensamento mais claro não está na obra, mas está nas apostilas, que obviamente é digamos assim, uma fonte não oficial, né? Então, veja, até na forma que está sendo escrita, né, ela não tem uma preocupação de manter aquilo que foi dito. Ao contrário, ela tem mais uma preocupação para se adaptar às questões que estão sendo colocadas do que realmente definir alguma coisa. Ele está mais preocupado em responder aos questionamentos do que, de fato, definir alguma coisa. Isso é bem próprio da doutrina dele. Pode perguntar. Pode perguntar. Tudo bem? Então, primeira característica aqui, novidade, né? Dá para usar? Tô vendo. Não, é como você... Ah, é só mexer. Acho que o microfone parou, não parou? O microfone parou? Não. Tá baixo. Então aqui, ó, uma coisa que a gente já usou, tá? A elaboração de uma nova teologia do sobrenatural, porque sua obra filosófica de Blondel havia
havia preparado os caminhos. Quer dizer, então, o próprio de Lubac está reconhecendo que a obra que o Blondel escreveu preparou a doutrina dele, sobre um ponto fundamental que é sobre a noção de sobrenatural, que a gente vai entrar aqui. Tá, vamos deixar assim, não vai ficar meio desconexo. Bom, se eu tenho aqui uma noção de novidade, né? Se eu tenho uma preocupação em sempre elaborar uma nova doutrina que seja conforme ao tempo, né? Isso é uma preocupação muito grande. O próprio de Lubac vai falar que ele faz uma teologia histórica, né? Porque ele se baseia muito na história para fazer a teologia dele, né? Aqui, evidentemente, tem influência muito forte da noção marxista, né? De que o próprio ser da história é o ser que se revela. Esse ser da história que se revela no tempo é também divino. Noção marxista espiritualista, né? Para ele, a revelação não se dá por um livro, mas na própria história. Então, é lendo a história que eu posso capturar aquilo que Deus quer me revelar. Então, Deus se revela na história, utilizando-se da mutabilidade da história. Então, ele vai falar muito de Joaquim de Fiore, por exemplo, deixando claro que existem 3 grandes idades. Tem mais idades subdivididas, mas 3 grandes idades. A idade do Antigo Testamento, da lei, a idade de Nosso Senhor, digamos, até determinado período, que seria o dele, que é a idade da graça, e depois teria a idade do amor, né? Que segundo ele inauguraria, mas outros vão colocar, inclusive Jacob Böhme vai colocar como inaugurador dessa era do amor. Mas entenda, ele está sempre variando o Deus que é revelado conforme a história, tá? Então, esse caráter da novidade é muito, muito forte. Essa doutrina nova, essa nova teologia que vai fundamentar as novidades litúrgicas, né? Conforme está lá no artigo que vocês já leram aí, tá? Bom, contra o que essa novidade se coloca? Evidentemente contra a tradição. Certo? Não posso dizer que, quando a minha mãe defende, por exemplo, a nova missa, ela não pode dizer que essa é uma missa que é exatamente a mesma que Santo Agostinho rezou, São João Crisóstomo, né? Não tem como. Ela pode dizer que é uma missa que as pessoas entendem, né? Entre aspas. Né? Não, a missa então tem uma preocupação, né, de se fazer compreensível ao homem de hoje. Então ela se contrapõe à tradição, certo? A novidade então da nova liturgia, fundamentando na nova teologia, se fundamenta de modo contrário à tradição. Não que o movimento litúrgico colocasse isso de início, né? Eu estou pressupondo aqui que vocês já saibam disso. Eles vão se dizer ao contrário, eles vão se dizer retomadores da liturgia primeira, né? Não, mas olha, nas catacumbas, tal era feito assim, tal era feito assado. Né? Isso depois se mostrou uma grande falácia. Né? Afinal de contas, por exemplo, o número de genuflexões, por que eu tenho que diminuir? Eu não quero fazer com que a Eucaristia seja adorada, eu não quero prestar um culto a Deus. Como é que eu posso diminuir o número de genuflexões? Como é que eu sei que antes eram menos? Fica difícil, né, provar isso. Fica difícil você justificar por que você está ajoelhando menos vezes. Né? Então, claramente, essa novidade se contrapõe à tradição, tá? Em nome de uma compreensão atual, etc. Tá? Desaparece bem. Em paralelo com essa novidade, né, em termos litúrgicos, o que a gente acaba vendo é uma simplificação. Aqui fica difícil olhar a missa nova e não ver que ela é mais simples, né? Ela tem menos adornos. Vamos chamar lá o padre que é
mentor do movimento do Túlio? Não. O Beneditino lá. Isso. Não. Dom Guerranger. Não vejo. O que tem a biografia lá, ele acabou chefiando a comissão, depois se descobriu que ele era maçom. Ah, sim, o Bonini. O Bonini. Isso, Bonini. Um dos argumentos do Bonini era que nós deveríamos subtrair esses adornos para que a gente então pudesse deixar a missa mais honesta, mais clara. Porque os adornos atrapalhavam a gente realmente atingir o significado último da missa. O significado último da missa é Nosso Senhor, né? A renovação do sacrifício. Se eu estou dizendo que os adornos atrapalham, porque então as pessoas ficam mais preocupadas com o adorno do que com o real significado da missa, então eu tenho que ter menos genuflexões. Então os cantos têm que ser mais simples. Então as indumentárias do padre têm que ser mais simples. Como é que responde isso? Eu estou explicando para vocês a simplificação que foi feita na missa. Certo? Não, peraí. A missa não é a renovação do sacrifício da cruz de Nosso Senhor? Por que o padre tem que ter toda aquela indumentária? Por que tem que ter aquelas orações? Vamos simplificar. Vamos direto ao ponto. A igreja também. Por que a igreja tem que ser toda bonita? Toda enfeitada? Por que eu já não deixo claro aquilo que realmente é o essencial? Argumentos dele. Mas isso ali. Veja bem, se você vê isso aqui bem argumentado e tudo, mas não é tão simples de sair refutando. Porque eu estou falando, não estou falando de um princípio matemático, né, ou de um princípio, no primeiro momento, não estou falando de um princípio metafísico. Depois, em função da resposta, sim, mas no primeiro momento, não. Ele não está falando contrário diretamente à transubstanciação, ele está dizendo que a coisa tem que ser mais simples. Tudo bem? Bom, para refutar isso, uma das formas, né, acho que me parece que inclusive a principal, que o Ratzinger usa, né? O Ratzinger vai usar o São Boaventura. Então o São Boaventura vai dizer, né, tem toda uma discussão teológica, ou mesmo filosófica, né, sobre a beleza. Mas São Boaventura vai se ater a um episódio do Evangelho, né? A transfiguração de Nosso Senhor, quando está lá, quando os apóstolos estão próximos a ele, o que Nosso Senhor permite que apareça é exatamente a beleza dele. Então ele cessa um milagre. Qual que é o milagre que ele cessa? Ele tem uma aparência puramente humana. Ele é Deus. Né? E ele tem uma aparência puramente humana, que, como o Santo Afonso de Ligório diz, nos convida a nos aproximarmos dele, né? Porque a gente não fica assustado, não fica esmagado, mas ele é Deus. Né? Ele é Deus. Quer dizer, se a gente o visse como Deus, será que a gente ia lá e pedir as coisas que a gente precisa? Será que a gente não ficaria constrangido? Quer dizer, ele faz um milagre de ter uma aparência humana, né? Uma aparência, ele é homem, né? Mas transparecer somente a sua natureza humana, melhor dizendo. Né? E naquele momento ele se apresenta como belo, mas um belo tal que então São Pedro fala, não, vamos ficar por aqui. Né? Aqui deixa o resto para lá, aqui a gente está bem, eu estou tranquilo, né? Estou plenamente satisfeito. Então uma beleza que alimenta. Né, que o contenta, né, e ele então quer fazer as cabanas. Então São Boaventura diz, se a beleza não fosse algo próprio de Deus, de fato, como é que poderia existir isso? Como é que Cristo poderia se mostrar para fortalecer a fé daqueles que ali estavam? Ele se mostrar desse modo. Peraí, então a beleza não é alguma coisa que é justaposta a Deus, mas é o próprio Deus. Deus é a beleza. E aqui tem uma justificativa no próprio Evangelho. Bem bonito. Bem bonito. Né? Então, não é que Nosso Senhor tem ali a beleza como a gente põe uma roupa. A beleza é
dele. É ele é a beleza. Então quando na liturgia eu coloco os adornos, eu simplesmente estou deixando a liturgia conforme a natureza de Deus, conforme que Deus é. Evidentemente, né, isso é parte aí da história da igreja, os motivos, né, como é que Deus revela isso no próprio Evangelho, etc. Mas aqui, né, utilizando-se aí dos ensinamentos da igreja, pelo Papa, né, evidentemente, quando se coloca esses adornos, eu não estou desrespeitando a natureza de Deus. A Maria, tudo bem? Eu não estou desrespeitando a natureza de Deus, ao contrário. Eu estou tornando a liturgia conforme o que Deus é. Porque a beleza não é uma coisa justaposta ao ser. Não é justaposta, não é colocada sobre Deus. Mas Deus é a própria beleza. Modernamente isso vai pegar muito. Lembra daquele artigo que eu li para vocês? Adorno e crime, no final do século XIX, aquele arquiteto. Então, tudo tem que ser subtraído de todo adorno. E quando subtraído de todo adorno, aquilo é verdadeiro. Essa cadeira, por exemplo. Essa cadeira é muito isso. Qual adorno que ela tem? Nenhum. Ou essa aqui, vai, pessoal? Nenhum. Não tem arabesco, não tem um pedaço esculpido, nada. Ao contrário, né? Se você põe ela de costas, ó, ela tem a estrutura dela aparente, o que é uma grosseria. Por que a gente usa gravata? Para cobrir os botões. São os pontos de união. Né? Os pontos, eu vou cobrir aquilo que está dividido, né? Colocando ali um enfeite a mais. Eu não tenho que deixar essas estruturas aparentes. O nosso ser é assim? Os ossos estão para fora? Não. Está dentro. Né? É uma coisa necessária? Claro que é necessário. Mas eu não preciso colocar isso para fora. Modernamente isso se faz. Então pega lá no metrô. Você anda e vê aqueles dutos, né? O professor sempre falava que era o intestino. E é mesmo. É uma ideia bem essa mesmo. Aquilo que então deveria estar coberto, aquilo que deveria estar escondido, né? Está exposto. É uma grosseria, uma inversão até. Tá certo? Essa inversão então vai colocar crua a estrutura das coisas, subtraído de todo adorno. É uma ideia que decorre do princípio de que a beleza se justapõe ao ser. E a beleza justaposta ao ser, quando retirada, coloca o ser como verdadeiro. Isso é falso. Porque parte o ser também é belo. É um dos transcendentais. Então, quando eu torno mais agradável abrir uma gaveta colocando uma pequena escultura no puxador, eu torno mais agradável abrir a gaveta. Mas, de fato, aquilo tem que ser assim. Eu não tenho que deixar a estrutura aparente. Eu tenho que deixar o ser feito por nós conforme o ser das coisas, o ser natural. Um passarinho é extremamente belo. E a estrutura dele não está aparente. Ao contrário. Tá certo? A beleza que se vê nas flores, né? O tema floral, que é tão repetido aí nos móveis, por exemplo, né? Ele, de fato, o que a gente está tentando fazer? Eu estou tentando pegar uma estrutura que eu vejo nos seres naturais e colocando nos seres produzidos por nós. Estou fazendo uma conformidade. Quando eu ponho um objeto assim, eu estou indo contra o modo natural de apresentação dos seres naturais. Não sei se vocês estão me entendendo. A gente não tem ossos para fora, intestino para fora. Seria sempre um horror. Aliás, quando isso acontece, é um horror. A pessoa guarda. Né? Mas na arquitetura, né? na estética moderna, não. Isso é colocado aos quatro ventos. Né? Como se estivesse se expondo a verdade do ser. Isso é falso. Eu não estou expondo a verdade do ser. Eu estou expondo um ser deficiente. Propriamente deficiente. Se eu aplico essa noção à missa, é claro que vai desaparecer os adornos. Mas porque eu tenho um princípio errado. Eu estou tomando a noção de beleza no sentido errado. Tudo bem? Bom, e por último, né, não menos importante, dessubstancialização. Evidentemente que é contra a Eucaristia.
Aqui é o mais grave, né? Evidente. Né? Mas isso aconteceu de uma hora para outra? Não. No primeiro momento, há uma supervalorização das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras dependem da interpretação, segundo Lutero. Não é alguma coisa que pura e simplesmente me é dado, mas é alguma coisa que depende de mim, segundo Lutero, que destronou o Papa e tornou todos os homens papas de si mesmo. Tudo bem? Então, há uma supervalorização da Escritura. Isso é bem interessante, o Gadamer fala, acho que eu já comentei com vocês. O modo como a gente abre um livro e se relaciona com aquele texto é diferente de um modo como São Tomás fazia. E isso quem fez? Lutero. Eu, de fato, me vejo com o poder de poder interpretar ali o que eu quiser. Ainda mais agora, né? Que se tem internet e as bobagens se multiplicam aos milhares. Então, se você fala alguma coisinha com nexo, você já se vê como um fulano muito importante. Certo? O texto, ele tem uma interpretação que a correta, que é dada pelo autor. Eu posso forçar uma situação e fazer uma obra aberta, para citar lá o Eco. Né? Eu posso forçar isso, mas isso não é natural. Se estuda física é exatamente por causa disso, porque há uma objetividade na natureza. Se há uma objetividade na natureza, eu vou procurar replicar essa objetividade naquilo que eu componho, nos textos. Para Lutero, não. Para Lutero, o homem é imbuído, né, pelo próprio Deus de poder interpretar o que ele quiser. Ora, se eu posso interpretar o que eu quiser da Sagrada Escritura, e eu começo a desvalorizar a Eucaristia e colocar a Sagrada Escritura, é claro que eu estou supervalorizando a mim mesmo. Ué, o que eu posso fazer com a Eucaristia? Só o padre pode fazer. E eu posso comungar. Entenda, ela se impõe a nós como seres se impõem. Mas se eu supervalorizo a Sagrada Escritura, ao contrário. Eu estou colocando, para que todos tenham acesso, uma certa revelação particular. A Sagrada Escritura, a Eucaristia, se impõe a nós. E nós vamos lá e comungamos. Tem que ser na igreja, tem que ser um padre católico. Certo? Tem uma série de coisas que são objetivas, que são conexas à própria Eucaristia. E na Sagrada Escritura? Cada um tem a sua interpretação. Cada um pode ler como quer. A supervalorização da Sagrada Escritura, em detrimento da Eucaristia, é o núcleo da modernidade. Essa ideia de cada um pode interpretar as coisas como quiser, isso aqui é o extremo, né? O Gadamer vai fazendo de um ponto, não que ele ponha isso diretamente lá no Verdade e Método, mas ele vai dizer, é mais impactante para o homem daquele tempo que existe uma outra religião com base na Sagrada Escritura, de eu dizer que existe uma outra física com base na realidade. Ah, mas está assim no lugar... Não, não está assim no lugar, mas o esquema do pensamento é isso. É mais impactante para o homem daquele tempo eu dizer, com base na Sagrada Escritura, eu tenho uma outra religião, do que se eu dissesse, com base na realidade, eu tenho uma outra física, ou uma outra matemática. Tudo bem? Para vocês entenderem como isso é pesado. Então, ele atribui ao homem uma responsabilidade, um poder enorme, né? E isso, na liturgia, é traduzido por uma desvalorização da Eucaristia. Tudo bem? Então, se a gente fosse colocar como um esquema, né? O que caracteriza esquema? Bem simplificado, né? Como esquema, senão não funciona como esquema. Então, a gente tem a questão da novidade, que se contrapõe à tradição, o desaparecimento de todos os adornos, né? Isso é muito da missa nova. E, em último caso, mas não menos importante, pelo contrário, dessubstancialização, que vai ter duas etapas, digamos assim. Uma primeira etapa, na própria missa, há uma supervalorização da Sagrada Escritura, como eu comentei com vocês. E num segundo momento, como vocês todos sabem, tem a celebração da palavra, onde é a celebração da palavra. Algumas com comunhão no final, outras não. Então, evidentemente, a Eucaristia está sendo colocada de lado. Tudo bem? Bom, então, para fechar aqui o esquema e, digamos assim, entrar um pouco mais no detalhe da novidade,
A novidade, então, se contrapõe à tradição, mas ela muda a definição de verdade, como a gente vai ver aqui. Então, ela é contra a verdade. Desaparecimento tem muita relação com a filosofia moderna, estética, né? Aqui sempre, quando eu vou falar de estética, eu estou falando da estética moderna. Tem alguns lapsos de estética pós-moderna, mas o principal é a estética moderna. O que é estética moderna? Pensa numa casa, um cubo branco, eu comentei com vocês, sem adornos, né? Pensa aqui nessa lousa, pensa na arquitetura do metrô, pensa na arquitetura das universidades, tirando as mais antigas, o MASP, né? Tudo sem adorno, né? Tudo, o adorno é propriamente combatido. Isso que é uma estética moderna, contra os adornos, portanto, contra a beleza. Bom, dessubstancialização contra a Eucaristia, evidentemente, é contra o ser. Então, para a gente esquematizar... Ah, Bruno, mas tinha muita discussão para fazer de cada um desses temas. Estou de acordo. É evidente, né? Mas como esquema, a gente vai caracterizar nova liturgia como uma proposta de novidade, se contrapondo à verdade. Uma proposta de desaparecimento dos adornos, se contrapondo à beleza. Uma proposta de dessubstancialização, desvalorização da substância. Né? Evidentemente, estou falando da Eucaristia, contra o ser. Tudo bem? Tem muito o que falar aqui ainda? Tem, mas é só um esquema. Tá? Acho que fica legal para a gente ter 3 âmbitos, né, digamos assim, de destruição da liturgia correta. Tá bom? Até aqui alguma questão? O pessoal está muito sério aí. Ó, estou no primeiro slide. Gente, com sono? Bom. Introdução, né? Introdução. Como é que tá aqui? Fumar? Introdução tem 10 minutos. Tá falando sério? Agora eu gelei. Bom, então é melhor dividir. Bom, Bom, aqui vocês estão lembrados, esse esquema aqui eu vou apagar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida daqui? Tem um espaço em branco ali, seria alguma coisa? Boa. Esqueci. O que tem aqui como um pressuposto fundamental, né? O natural é igual ao sobrenatural. Ah, quem fez isso na teologia foi o Derubá. Sim, e quem fez isso antes do Derubá? Muitos, vamos ver assim. Mas diretamente, que o Derubá inclusive agradece, é o Blondel, que a gente vai ver um pouquinho hoje. Tá bom? Se o natural é igual ao sobrenatural, por que eu tenho que me ater a uma definição de verdade? E é o grande mestre do Padre Paulo Ricardo, que vai falar da graça, né? Derubá. Isso. Então, aqui Derubá e o Rahner tem uma certa diferença, o Rahner é mais radical, mas a graça está na natureza humana. A graça, a participação na vida divina. Se a graça está na natureza, então todos nós, quando nos manifestamos, manifestamos algo de divino. É claro que então, todos aqueles que contribuem para a cultura e tudo mais, têm que ser assumidos como verdadeiros. Por que se a graça está na natureza humana, por que pode existir uma religião que não salva? Isso é um absurdo. Todas as religiões salvam. A graça está na natureza. Ela se manifesta na natureza humana. Então todas as religiões salvam. Tá certo? Se eu tenho essa situação, né, como o Padre Bouyer vai colocar, eu não tenho que me preocupar em cultuar a Deus. Eu posso fazer um culto, no fundo, como eu quero. Que é o que o
Hatzker vai comentar por que Moisés, quando desce do Monte Sinai, condena com a morte aquelas pessoas. Condena com a morte. No mesmo dia. É bem puxado. Deus já tinha se revelado como ele queria ser cultuado? Já? E as pessoas então estavam ali aflitas, porque Moisés tinha subido e não tinha voltado. Mas eles viam as nuvens lá, hein? Os trovões, etc. E o que eles decidem fazer? Eles mesmos decidem fazer um culto a um Deus que eles decidiram. Esse fazer deles, é claro que tem relação com eles. Não tem relação com Deus. Eles estão fazendo um culto a eles mesmos. Eles estão fazendo um culto à vontade deles mesmos. Tudo bem? Essa vontade que eles estão, esse culto que eles estão fazendo a eles mesmos, o padre Bouyer vai colocar claramente, dizendo que quando se tem a missa não é, quando eu estou falando da missa, a renovação da Eucaristia, a Eucaristia não se resume ao pão, mas a Eucaristia é a eclésia, é a assembleia. Por isso que todos têm que estar reunidos em círculo, por exemplo. Todo adorno hierarquiza. Todo adorno tem essa questão. Por exemplo, exemplos clássicos, os que já sabem. Onde está o material mais nobre da vestimenta? Mais próximo da cabeça, não na sola do sapato. A borracha é menos nobre. A gola aqui da camisa, né? A camisa, às vezes o chapéu, ou os brincos nas mulheres, são os materiais mais nobres. Então o adorno, ele torna uma coisa hierárquica, ele é uma escada do ser. Então, por exemplo, nós temos grande devoção a Nossa Senhora. Eu poderia pegar a Nossa Senhora e colocar aqui, ó. Seria a mesma coisa? Não. Aqui é um lugar baixo, isso daqui é um móvel feio. Eu coloco num móvel mais alto e que tem ali um adorno. Vocês estão me entendendo? Então, toda hierarquia, todo adorno torna hierárquico aquilo que ele está adornando. Em mais baixo, mais alto. Se o natural é igual ao sobrenatural, por que eu vou ter adorno? Não tem adorno. Assim como nas casas. Tudo bem? O mais baixo é igual ao que é mais alto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Está errado. Mas entenda o que eu quero dizer. Né? Se a natureza está dentro de mim, não há necessidade de hierarquizar as coisas. Tudo bem? Pensa na arquitetura da igreja. Pensa no baldaquino. Lá no São Bento tem o baldaquino. Então, uma estrutura dentro da igreja com teto. Mas dentro da igreja chove? Às vezes. Digamos, não deveria. Certo? Por que tem um baldaquino? Tem teto, inclusive. Vou dizer mais. Ele tem teto e uma estrutura própria para sustentar o teto. Tem colunas, de verdade, não é uma coluna falsa. Não é que você bate lá e tem eco. É de verdade. Vou dizer mais. Se você, nem sempre, mas isso é muito comum, pega a arquitetura que está no sacrário. É muito comum ter coluna. Por que tem que ter coluna no sacrário? Pequenas colunas. Fica meio estranho, né? Tem uma estrutura fora e tem colunas, que é a igreja. E aí protege da chuva. Tem uma outra, que é o baldaquino. Tem uma outra dentro do baldaquino, que é do sacrário, que tem uma arquitetura própria. Uma estrutura própria. Por que é assim? Há uma hierarquia, né? Tem uma coisa, amigão, que é para você. Tem outra que é para o padre. E tem outra que é só para Deus Nosso Senhor. Entenderam? É claro que o adorno hierarquiza. E cria degrau. Se natural é igual ao sobrenatural, não tem que existir degrau. Não tem que existir adorno. Tudo bem?
Meu objetivo aqui era fazer um esquema geral. Viu que eu não fiquei falando um monte de autores, eu falei alguns, né? Mas eu não quis ficar enchendo aqui, é só fazer um esquema geral, tá bom? Depois a gente vai conversando. Espero ter conseguido. Enfim, só Deus sabe. Vamos lá. Então, tem um corte aqui. A gente vai agora entrar um pouco mais no detalhe desse tema aqui, ó. Novidade. Né? O que fundamenta a novidade? Por que as coisas têm que ser novas? Ah, tem essa questão. Tá bom. Verdadeiro, né? Mas tem aí um novo centro, digamos assim. A verdade, alguma coisa está ligada à inteligência. Se eu estou dizendo que as coisas têm que mudar sempre, será que não faria sentido eu, no primeiro momento, combater a própria inteligência? Porque lembra, a inteligência tira fotos da realidade. Né? Eu entendo a realidade, quando eu entendo um conceito, aquele conceito permanece na minha inteligência. Na realidade, inclusive, ele pode mudar. Lembra aquela ideia clássica do boi? Né? Eu tenho a ideia de boi na inteligência, certo? Não, a ideia de boi muda? Não. E o boi na realidade? Pode ter 2 patas, pode ter papel, né? Igual da JBS lá, bois com papel, com papelão, com coisas estranhas, a própria natureza animal do boi, certo? Quer dizer, o boi na realidade muda, ele pode ficar doente, pode morrer, pode nascer, mas a ideia de boi permanece. Bom, se eu estou dizendo que eu quero fazer uma nova definição de verdade, o primeiro passo seria então combater a inteligência. Como é que eu vou fazer isso? Bruno, isso começou com Duns Scoto na Idade Média. Tá bom, eu estou pegando um pedaço aqui, tá certo? Bruno está negando que dos... Não, não estou negando, eu só estou pegando um pedaço, tá bom? Uma coisa que é um pouco mais recente, só isso, sem pedras, certo? Só isso, não estou negando. Duns Scoto, né? Mestre Enca, Guilherme de Ockham, estou de acordo, eu só estou pegando uma coisa um pouco mais recente. Uma crítica implícita ao Ratz nisso. Crítica implícita. Não. É verdade, que ele está bem de acordo conosco. Bom, então, olha lá. No prefácio da segunda edição dessa primeira crítica, eu justificava a crítica à metafísica especulativa como meio para dar lugar a uma metafísica prática. Que? Cara, que negócio confuso. Do que você está falando? Kant. Tem lá um filósofo alemão, a gente já falou muitas vezes, ele e outros já falaram aqui também, né? Ele tem a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. No início da crítica da razão prática, ele vai dizer, olha, aquela crítica que eu fiz na anterior é para dar livre vazão a esse tema agora, a razão prática, ao agir. Como? Lembra que o Kant tinha uma divisão? Agora eu posso apagar, né? Já falei aqui do misterioso quadro. Mas bem lembrado, tá vendo? É um ponto fundamental. Ainda bem que você não lembrou. De modo muito simplificado, como esquema, né? O que o Kant vai partir, não provar, partir. No ser existe um nômeno, e no ser existe um fenômeno. Ah, já sei, é substância e acidente. Não, tem nada a ver. Esse reflexo? Tem. Tem? Desculpa. Obrigado. Nômeno também. Mas depende da... Depende Mas da... não é tio, viu? Porque às vezes é assim, né? Não, tá bom. Vou reconhecer. Pronto. Mas é que é no U às vezes, não é? Não é? Bom, então para o Kant ele vai fazer a seguinte distinção. Existe a coisa em si, que é o nômeno, que é a realidade em si mesma.
e existe aquilo que se apresenta para mim, o fenômeno. Como é que ele sabe isso? Por que quando eu conheço Roncolato, eu não estou de fato conhecendo o Roncolato, mas estou conhecendo o fenômeno Roncolato? Vamos piorar as críticas. Quando eu conheço o padre, por que eu estou conhecendo o fenômeno padre, não o padre em si mesmo? Padre Marcelo Rossi? Fenômeno, né? É, o fenômeno Marcelo Rossi. Boa. Supor isso é um absurdo. Supor isso é como se então uma pessoa que chegasse aqui a primeira vez, eu tivesse que dizer, não, na verdade, eu posso supor da pessoa uma coisa que ela não se apresenta. Então ela se apresenta uma pessoa normal, então eu posso supor que ele é um deputado. Nossa, que coisa ofensiva. Desculpa, eu não posso falar isso. Não pode ter família, né? Meio pesado. Desculpa. Acho que foi inadequado o comentário. Mas entenda, eu não posso fazer isso. É um absurdo supor uma coisa dessa. Que o que eu conheço não é o que a coisa é de fato. Como é que você sabe isso? Fica difícil, né? Bem difícil. Mas enfim, a gente já comentou várias vezes disso aqui com vocês. Isso é o que a gente vai fazer. Então, não vou fazer as distinções. O que é inteligência? Com o que a inteligência se relaciona? Com o fenômeno. Simplificar. Tá bom? Então a inteligência conhece não o que a realidade é de fato, mas o que ela se apresenta. Acabou a crítica da razão pura. Realmente um comentário bastante rápido. Um livro bastante chato. Crítica da razão prática. Então aqui, crítica da razão pura. Aqui, crítica da razão prática. Quando ele está falando especulativo aí, ele está falando pura. Tá? Ponto. Então agora o homem ele vai estudar como se age. Quando o homem age no âmbito nominal. Hã? Quando nós pensamos, somos ilha. Comentário pouco. Enfim, quando nós pensamos, somos ilha. Quando nós agimos, nós avançamos nos seres e reconhecemos os seres como eles de fato são. Lidamos com os seres como eles de fato são. Quando eu penso, eu não entendo a realidade como ela é. Quando eu ajo, eu me relaciono com o que a realidade é de fato. Quando eu penso, eu posso pensar inclusive contradições, bobagens. Eu estou pensando só aparências com possibilidade de verdade. Vai. Quando eu ajo, eu de fato me relaciono com o que as coisas são de fato. Ponto. Dado isso, é mais importante nós sabermos que o Espírito Santo advém do Pai e do Filho, ou é mais importante bater palmas? É mais importante bater palmas, você está agindo. Você está se relacionando com a realidade como ela é. A inteligência te confunde. Você fica discutindo essas coisas, quem sabe se isso é verdade ou não? Você fica se preocupando com o credo, você tem que estar preocupado em participar da missa. Você tem que estar preocupado em tocar músicas que toquem o coração das pessoas. Sem citar nomes. Sim, de modo bastante geral. Mais do que a gente ficar se preocupando se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mais do que eu ficar me preocupando com a produção do verbo, eu tenho que ajudar os pobres.
tenho que alimentar os pobres. Porque quando eu fico me preocupando com definição, credo e tal, eu estou no âmbito da inteligência. Mas quando eu ajo, aí eu me relaciono com o que a realidade é de fato. E isso pode entrar em contradição muitas vezes. Por exemplo, como que na Alemanha se viu Kant um pouquinho depois dele morrer? A igreja recomenda, né, que eu tenha um relacionamento assim, 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 assado. Mas a igreja não entende as razões do meu coração. Então, eu posso ter um relacionamento que não é prescrito, que não é obediente àquilo que a igreja me ensina. Porque o coração tem razões que bonitinho. Good, é. Mas é assim. Para a pessoa é assim. Como é que a pessoa pode viver numa contradição dessa? Peraí, você sabe que o que a igreja pede é para fazer X, Y, Z. Como é que você faz A? Porque no meu caso, existe uma história que está acontecendo. E você não sabe. Existe uma coisa muito importante que está acontecendo. E você não sabe disso. A igreja não sabe do que está acontecendo no meu coração. Tudo bem? Vocês entenderam? Mais vale agir do que pensar. Mais vale agir do que pensar. Quando eu ajo, eu me relaciono de fato com o que a realidade é. Quando eu penso, eu só me confundo. Fazendo uma relação lá adiante, por isso que não existem duas missas novas iguais. E isso tem que agir e conforme aquelas pessoas querem. Exatamente. Bem colocado. A multiplicidade está em raiz aqui. Tá certo? Então, quando o homem age, ele se aproxima de Deus. Quando ele pensa, ele se aproxima de um campo. Ah, Bruno, isso está lá. Não, não está lá. É só um exemplo. Tá bom? Bom, vamos em frente. Tá. Bom, o discípulo aqui do Kant é o próprio... Tem outros pensadores? Tem outros pensadores, tá? Mas o que o Blondel vai colocar, né? O Kant, com a razão prática, ele criou um divórcio entre o pensamento e o ser. Já o Hegel vai tentar resolver isso, né, absorvendo tudo na inteligência, na ideia, etc. Mas me interessa aqui uma outra pessoa, chamada Blondel. Mas como é que eu consigo reunir essas coisas? Estavam separadas, divorciadas, por causa dessa ideia aqui do Kant. Quando essas coisas estão unidas? Na ação. Quando eu ajo, naquele instante que eu ajo, tudo em mim torna-se um. Naquele instante, todas as minhas contradições são solucionadas. Todas as minhas preocupações são dirimidas. Quando eu dou comida para um pobre. Quando eu toco aquele acorde que faz todo mundo chorar. Naquele instante, as contradições são sublimadas. As divisões somem. Há um certo encantamento ali, na ação. Tudo bem? Ah, Bruno, mas tem esse tom meio piegas? Tem. Tem um tom meio místico também? Tem. Tem. Tá bom? Vamos em frente aqui. Tá, isso aqui eu vou deixar mais aqui. Nossa, aqui eu realmente... Bom... Essa ação, né, ela... Peraí.
que eu não queria entrar nisso agora, mas enfim, depois vou um pouco repetir. Então, o que faz com que nós, na ação, tenhamos essa unidade? A vida. Eu, enquanto vivo, sou um só. E quando eu ajo, natureza. O que é natureza? Natureza é a essência enquanto agente. Então veja, quando eu ajo, eu manifesto a minha vida. Quando eu faço alguma coisa, quando eu produzo alguma coisa, eu manifesto a minha vida, conforme a minha natureza. Mas isso para ele pouco importa. O que importa para ele é que exista essa ação, e essa ação é vida. E essa ação com vida é uma única. O que permite que essa ação resolva todas as contradições, una aquilo que está separado, é porque a vida é uma só. Sendo a vida uma só, ela dá sentido àquela ação e permite que eu então consiga concluir alguma coisa. Tudo bem? Mas essa ação que a gente tem, ela não é separada de outros. Nós aqui. Existe uma ação conjunta aqui. Você podia pensar até na história. As pessoas agem de modo conjunto. A sociedade, a própria história. Bom, se as pessoas agem de modo conjunto, há um sentido maior nisso. Esse sentido maior é constituído pelo próprio Deus. Então, na cabeça dele, quando nós agimos tendo alguma coisa de Deus nessa ação. Por isso que ela consegue solucionar as divisões. Deus não é um? Então, quando eu ajo conforme Deus eu me torno mais um. Aqui desdobrando muito o Santo Agostinho, que é o que ele vai fazer. O amor do mundo é aquele amor que divide meu coração, porque há uma multiplicidade de seres. Deus é um só. Então, quando eu amo a Deus, eu unifico a minha alma. Bom, Blondel lendo Santo Agostinho. Esse unificar da alma, não é que eu unifico a minha alma. Eu me unifico com Deus, quando eu ajo. Por isso que esse agir soluciona contradições. Por isso que esse agir diminui as divisões. Tudo bem? Então, com a cabeça dele, o que o homem faz quando ele age? Ele é Deus. Tudo bem? Então, aquela ideia que eu estava falando, que é do Delubach na teologia, na filosofia, é do Blondel. Nada pode entrar no homem que não venha dele e não corresponda de algum modo à sua necessidade de expansão. Existe graça, então? Como é que fica a revelação com esse princípio aqui? É de dentro. É imanente. É de dentro. É de dentro. E é uma ação sobre mim mesmo. Isso é que é revelação. Como é que eu ajo sobre mim mesmo? Refletindo. Posso ou não usar a Sagrada Escritura. Não posso além do Lutero. Quando eu ajo sobre mim mesmo, é uma ação. Então, sendo ela divina, eu tenho uma revelação. A revelação é do homem para o homem. Não joguem pedras. Frase de João Paulo II. Lembra? Sinal de contradição. Não tenho culpa. Foi ele que falou. Os mais velhos já sabem isso aí. A revelação é do homem para o homem. Fica meio estranha essa frase. Mas se você entende isso aqui, faz muito sentido. Nada pode entrar no homem que não venha dele e não corresponda, de algum modo, tem outra vírgula aqui depois do modo, a sua necessidade de expansão. O fundo do... Aí aqui eu já estava, mas só para deixar claro um ponto. O fundo do modernismo a alma religiosa não tira de nenhuma outra fonte, senão de si mesma, o objeto e o motivo da sua própria fé. Aqui a definição de verdade que a gente já usou lá, né? Então, o Garrigou, nos Anéis de Filosofia, em 1906. O erro capital de Blondel, a abstrata e quimérica adequatio rei et intellectus, conformidade da inteligência com o objeto, é substituída pela procura metódica desse direito. Por que está direito? Depois a gente conversa. Adequatio realis mentis et vita, adequação da inteligência à vida. Não ao objeto, mas à vida. E a vida tomada na sua evolução. Então, a novidade é necessária para que alguma coisa permaneça verdadeira. A mutação, a evolução do dogma, ele é necessário para que o dogma permaneça verdadeiro. Sim,
A mutação do dogma, a mutação da verdade, ela é necessária para que aquilo permaneça verdadeiro. Como é que tem que ser a liturgia? Mutante. Conforme a realidade de cada paróquia, que é o que o Hector nos lembrou. Não está conforme? Sabendo que tem de fato uma ideia, uma teologia, uma fundamentação que dá base para a nova liturgia? Estou olhando o primeiro aspecto, né? Novidade. Foi condenado pelo Santo Ofício. Depois outra condenação, mas essa daqui é do Galileu que ele está citando. A verdade está sempre consiste numa adequação progressiva entre a inteligência e a vida. 10 condenado. Em 1924. Veja bem, hein? Vou voltar aqui num ponto, né? Ele está criticando o livro de a tese 1893. Ele foi condenado pelo Santo Ofício em 24. Demorou 30 anos para ser condenado. Pensa um pouco aí. A ação em Blodel, aqui é um comentário. A ação em Blodel e em outros, às vezes, é colocada como a ação de um sujeito, mas não resume-se a isso. Para eles, a ação ou o devir é aquilo que se contrapõe ao ser. Então, não é que ele está tomando a ação ou o agir no sentido aristotélico. Aquilo que se contrapõe à paixão, aquilo que sofre. Né? Não é nesse sentido. O movimento e o devir, ele é tomado como o oposto do ser e como fonte de verdade. Se eu faço uma adequação ao ser, a minha inteligência paralisou. Ela vai permanecer sempre na mentira, na falácia. Mas se eu faço a minha inteligência ser conforme a evolução da vida, do ser, aí sim. Aí eu tenho como adequar a minha inteligência à verdade. Bom, aqui isso aqui eu já falei. Assim, a filosofia de Blondel se centra nos 3 problemas, do pensamento, do ser e da ação. Se resolve não separadamente, mas em função um do outro. Tem uma outra citação que eu acabei não colocando. Não é só assim. Há um estatuto, né, no nosso vocabulário. Há um estatuto metafísico maior da ação em relação aos outros. É pela ação que eu posso entender o pensamento e o ser. A ação é que me dá luz para que eu possa entender o que é o pensamento e o que é o ser. Sem a ação eu não consigo fazer isso. Tudo bem? A ação tem um caráter de revelação mesmo. A ação é um sistema de movimentos espontâneos ou queridos. Uma comoção de todo o organismo. Esse todo é porque ele está reunindo aquilo que está separado. Em um emprego determinado de suas forças vivas em vista de um prazer e um interesse. A ação é a síntese do querer, conhecer e ser. Esse laço de união composto humano não se pode dividir sem destruir tudo que estava separado. É o ponto preciso em que convergem o mundo do pensamento, o mundo moral, o mundo da ciência. Tudo bem? É por essa união que eu tenho na ação que eu consigo entender alguma coisa. Mas esse entender não é no sentido intelectual. É no sentido, fazendo uma comparação, de uma certa vivência. Você não entende o que é a missa nova. Você tem que ir lá e viver aquilo. Aí você começa, de fato, a entender o que é aquilo. Você está fazendo uma condenação. Não pode ser só assim. Vocês estão entendendo? Quando a gente argumenta assim, fala, não, mas você já foi condenado. Fala, mas quem foi condenado não existe mais, já passou. Tá certo? Eles vão sempre se camuflar dizendo, não, aquilo já passou. Agora é uma outra coisa. E que para você compreender, você tem que viver, você tem que participar daquilo. Você tem que agir junto com aquilo. Essa vivência vai ser uma das bases da fenomenologia? Sim. Sim. Mas o Russell não pega só daqui. Mas sim, pega dos românticos também. Por isso que eu falei, não é bem daqui, porque eu usei uma palavra do Russell. Há na ação livre uma aspiração latente ao infinito, uma presença ou poder infinito. Tá vendo? Tá vendo como a ação implica numa cooperação direta com Deus? Entenda como ele fala que implica. Não, porque você vive numa sociedade, e a sociedade ela é guiada por Deus. Ora, mas se Deus guia, Ele inspira essa sociedade, ou mesmo a igreja. Então nós agimos juntos. Então quando você age com Deus. Então ele, pela finalidade, eu falando desse implica, não. Deus não coordena, Deus não governa a história.
Então, Deus governa isso aí, de alguma forma ele participa como? Por você. Tá vendo como ele vai colocando malandramente aqui? Claro que Deus governa a história. Claro que ele me utiliza como instrumento. Mas o que ele está fazendo não é fazendo pura e simplesmente dizendo que Deus me governa, mas que nós governamos, porque quando agimos sempre em conjunto. Propriamente com esse pensamento nunca há pecado. Por isso que a gente tem dificuldade de se confessar. Né? Você vai lá, se confessa e fala, não, isso não é pecado, isso não é pecado. Só não tem pecado, né? Por isso que não precisa de confessionário. Se quando eu sempre ajo com poder infinito, como é que fica o pecado? Lutero puro aí, Hã? Lutero puro. Lutero puro, sim. Em resumo, para atuar é preciso participar de um poder infinito. Aí. Aqui é esses líderes, né? É o texto. Para ter consciência da atuação é preciso que se tenha ideia de infinito poder. Agora bem, no ato racional, a síntese do poder e da vida de infinito. É essa síntese que se chama liberdade. Quer dizer, eu só sou livre quando eu percebo que eu sou Deus. Quase existencialismo, né? Quase existencialismo. Bom, esse aqui é o último slide. Tudo bem? Então, qual que é a ideia aqui? Ficou bom o tempo? Deixa eu ver se eu tenho razão. Que é um progresso na vida espiritual. É graças a Gabi. É que a Gabi chegou bem na hora que eu tinha que terminar, entendeu? Obediência é tudo. Obediência é tudo. Tudo bem, então? Como esquema geral, o que a gente tem na nova liturgia? A gente tem uma proclamação, né, da novidade. A novidade se contrapõe à verdade. A gente tem o desaparecimento de todos os adornos. Né, conforme aquelas explicações que eu coloquei, esse desaparecimento se contrapõe à beleza. E na nova liturgia, o que se tem uma dessubstancialização. Eu sei que isso é uma palavra atual, mas a ideia é a mesma. Eu tenho uma desvalorização da Eucaristia. E, evidentemente, se eu estou me contrapondo à Eucaristia, à própria substância, isso vai contra o ser. Tudo bem? Então, hoje a gente detalhou um pouco mais a questão de novidade. Eu falei um pouco da beleza também, mas não tão em detalhes. Tudo bem? Tem recados? Tem? Esse último ponto que você falou da Substancialização. Quer dizer, não é para desaparecer o caráter da... O pessoal pensou que eu estava lá atrás tomando caráter nota. É para tornar a Eucaristia profana. É. Então, não é mais uma comunhão, é uma ceia de uma comida. Isso. Então, é uma profanação. Né? Sim. O Robson está fazendo uma pergunta aqui. Então, não é que simplesmente há um desaparecimento da Eucaristia. É mais ainda elevado esse caráter de ceia, mas uma ceia material. Sim. Mas é como se aquilo que estava reservado, os privilégios que estavam reservados somente à Eucaristia, agora eles são comungados por todos que estão na Assembleia, que é exatamente a ideia do Padre Bouyer. Tudo bem? É exatamente isso. Aquilo que, o privilégio que estava reservado só à Eucaristia, agora cada um de nós tem. Veja bem, se cada um de nós tem de fato esse privilégio, para que precisa de Eucaristia? A gente só vai lá celebrar. Não tem mais nem sacrifício. É óbvio que eu estou falando a celebração da palavra, né? Entendeu? Não tem por que não há diferença entre eu e a Eucaristia. Para que se tem sacrifício? Eu só vou lá celebrar. Diga. Por que precisa existir então uma celebração se eu tenho um encontro, se é uma coisa que é particular minha, né? Se é um encontro que vem dentro de mim? Imanentismo, né? Por que ainda precisa existir celebração? Sim, então, isso é uma coisa bem difícil assim, de responder. Porque varia um pouco com os pensamentos. Né? Mas no próprio Vaticano II tem uma resposta para isso, que é a definição de igreja. Ele fala da definição de igreja como a união do gênero, mistério, como o quê, né? Mas a união do gênero humano. Então é como se essa incumbência de ter a revelação não é um atributo só de um, mas de todos. Todos têm que cooperar, todos têm que viver em assembleia, em eclésia. E isso, essa divisão, essa mútua, essa comunhão da revelação entre todos nós, é que vai fazer com que a gente tenha a revelação completa.
Você lembra desse símbolo aqui, né? Esse é do Padre Kobler, que o professor já colocou lá. Eu até pensei de desenhar pôr aqui o certo, mas enfim. Então... Sempre é certo esse desenho. É. Agora imagina que isso está desse lado, certo? Não, Você é ao contrário. A gente imagina. Ó! Realmente. É. Acho que o Paulinho faria melhor. Então, imagina que isso tá tão feio. Imagina que isso aqui é um olho. Pronto. Certo? Aí fica mais parecido com o alienígena. O que é isso? Não com um ser humano. Tem uma boca. Tá sempre mudando. Sempre novidade. Bom, então, imagina isso aqui. Isso daqui, você sabe esse truque, né? Isso aqui é um cálice. Não dá risada. Não dá risada. Isso daqui é um cálice, certo? Isso aqui são rostos humanos. Certo? Muito bem. Mas são rostos humanos. Só que tem um ponto que é o Gestalt, né? Você, quando vê o cálice, você não vê o rosto humano. E quando você vê o rosto humano, você não vê o cálice. Não dá para você ver os dois ao mesmo tempo. Eles não coexistem na visada. A dualidade na partícula, ele entende isso aí. Uma dualidade de partícula. Não vamos piorar. De fato, você não consegue ver os dois ao mesmo tempo. O que é o cálice? O cálice é a igreja. E o que são os rostos humanos? Imagina isso aqui no 3D. É o gênero humano. Então, o que eu preciso fazer com a igreja para que o gênero humano se reconheça como igreja? Desaparecer. Quando o cálice desaparece, os rostos humanos se veem como eclésia, como igreja. Entendeu? Mas eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de outro. De onde vem essa imagem? Padre Kobler. Professor, estudando Padre Kobler, tem no site lá. O professor colocou vários exemplos disso. Tá? Mas é um aspecto da fenomenologia. Então, são muitos princípios filosóficos envolvidos, a questão da verdade, da beleza, do ser, como que isso, a pessoa comum, ela absorve tudo isso e entra no esquema. Então, isso aqui de fato tem um certo esforço aí. Eu vou dar um exemplo contrário, né? Se você quer ensinar para o seu filho coragem, é difícil. Mas se você vai numa tourada e você vê um homem lá de 80 quilos diante de um animal de 300 quilos, completamente enfurecido, e ele com calma, né, vai ali toreando, é claro que é mais fácil você ensinar para ele o que é coragem. Então isso se guarda. Esses trabalhos que acabam, o próprio Dom Odilo, quando ele fez a celebração da palavra, ele ficou um tempo estudando. Então não é que é fácil você traduzir isso numa celebração. É bem difícil. Tem um esforço aí, o que piora um pouco a situação, né? Porque não é um deslize, é alguma coisa que depende de uma elaboração de fato para se fazer. Tá certo? Não é uma coisa tão simples. Por exemplo, rezar com todo mundo de mãos dadas. É muito claro isso aqui, mas não pegou muito. Por quê? Talvez porque seja muito gritante. Não sei. Mas de fato não é tão fácil fazer isso. Mas o que se pretende? Que as pessoas sejam influenciadas pelas consequências dessas ideias, sem ter claro os princípios. Ou seja, eu vejo uma forma de enganar as pessoas. Isso é péssimo. É o que é feito. É o que é feito. Porque ninguém sabe essa doutrina. Ninguém viu lá o Blondel. As pessoas vão na missa e elas então têm uma série de atitudes que ela vai utilizando como consequência. Ela dá menos valor à Eucaristia. Ela acha que de fato pode ler a Sagrada Escritura e interpretar como ela quiser. Por isso que perde a fé. Por isso que perde a fé. Ela não se confessa mais. Antes de conhecer o professor, eu tinha me confessado uma vez. Uma vez. Quando eu fui fazer a primeira comunhão. Na minha vida inteira. E olha que eu frequentei o paróquia um tempo. Frequentei uma confissão. Um padre conservador contando pra gente, ele era seminarista, da missa do Ratzinger, né? A missa do Ratzinger.
Fala mais alto. Um padre conservador falava pra gente da missa do Bento XVI, né? E que ele usou muitas coisas da Canção Nova, ou seja, uma missa do Bento XVI já sabe que pode-se dizer que é a missa nova mais bem rezada que pode ter, né? Acabou a missa do Bento XVI, sobraram várias hóstias. O que o pessoal pegou? As hóstias que sobraram, hóstias consagradas. Pegaram as hóstias consagradas, colocaram dentro de sacos e foram distribuir para os párocos. Ou seja, depois da missa do Bento XVI, aquele que colocou o moto próprio. Quer dizer, aqueles padres viram aquela missa, a maioria deles pelo menos, viram aquela missa bem rezada, missa nova bem rezada, mas depois não tinha nenhum problema de levar as hóstias no saco. Quer dizer, eles absorveram o princípio que estava ali. E mesmo vendo aquilo que estava bem rezado, eles viram que não tinha problema. Esse padre conservador me disse que se negou, não vou levar isso aí. A maioria das pessoas assim, ela acaba sendo levada. Outros, sabendo dos erros, vão por conveniência. Isso aconteceu só... São convencidas daquela Exato. Porque aí entra aquele efeito Lúcifer que eu já comentei com vocês. A autoridade disse que tem que fazer. Então vamos fazer. Não, mas peraí. São Pedro é autoridade também. E quando ele se afastou da cruz e renegou Cristo 3 vezes, São João não o seguiu. Nem Nossa Senhora. Ele é autoridade, né? Então Nossa Senhora agiu mal. Outra coisa, esse princípio da coletividade, dessa espiritualidade coletiva, isso aqui é um dos princípios mais caros para o movimento litúrgico. O padre Vagadinho, que é o Cipriano Vagadinho, que é dos pais da Missa Nova, e mesmo o Dom Coelho, muitos do movimento litúrgico insistem nesse princípio, a coletividade. Isso aqui é muito caro para o movimento litúrgico. Também. Depois, nessa questão que o Sampaio levantou, na próxima palestra, tem a gente vai falar um pouco mais, mas tem uma regra que sempre funciona na igreja, que é lex orando e lex credencia. A forma ou a lei com que a gente reza é com o que a gente crê. Então, por exemplo, uma coisa que parece sem importância, a forma como se rezava Ave Maria antigamente, o padre puxava o começo e o povo respondia o resto. Né? Por quê? Porque o padre tinha a autoridade, né? Então ele puxava o começo e todo mundo junto respondia para o padre. Então se fazia uma divisão hierárquica na forma de rezar. O que todo mundo percebia? Não é igualitário a pessoa que reza. Né? A oração não depende só das palavras da oração, mas quem reza faz diferença. Agora mudou, é todo mundo rezando tudo junto a Ave Maria. Né? Então a hierarquia entre padre e leigo na hora de rezar desaparece, todo mundo reza igual. Então qual é a consequência? As pessoas acreditam que tem um igualitarismo, tanto faz o padre Tomás rezar como eu rezar, o que é um absurdo. É claro que a oração do padre Tomás tem muito mais valor diante de Deus do que a minha. Por quê? Porque ele é padre e eu não sou padre. Eu não estou entrando aqui numa questão de virtude. Aí entra uma questão subjetiva que só Deus conhece. Mas o padre Tomás, enquanto padre, a oração dele atinge a Deus. A minha não obrigatoriamente. Por isso também que agora todo mundo tendo maneira de abençoar. Todo mundo agora dá a bênção. Né? Deus te abençoe. Você vai lá, comprar pão na padaria, fala, obrigado. Fala, Deus te abençoe. Todo mundo agora dá bênção. Por quê? Porque todo mundo tem o poder de abençoar em nome de Deus. É outro absurdo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Quem recebeu o poder de representar Deus na terra é o clero, não nós. Tá? Então, por exemplo, eu posso abençoar os meus filhos. Por quê? Porque Deus me deu o poder, né, de abençoar os meus filhos, porque eles nasceram de mim. Eu que dei a vida para eles. Então eu abençoo os meus filhos. Porque no caso concreto, Deus deu aquelas almas para eu cuidar. Não deu outro. Agora não tenha cabimento de eu falar para o Romanello, Deus te abençoe. Certo? Não há motivo para isso. Então, novamente, o igualitarismo entre o padre e o sacerdote, que é um dos problemas gravíssimos da Missa Nova. Que?
Ainda bem que tem sempre a Lúcia. O padre o padre e o sacerdócio. Ela não foi embora ainda. Só para dar o contra. O padre e o povo. E o... Você tem agora? Isso. E só respondendo, complementando a pergunta do William, a respeito da questão por que tem a manifestação, porque o que eles buscam é a manifestação de Deus, né, que está dentro de cada um. Mas não é o meu Deus. Existe um Deus coletivo, que está em todo mundo. Essa ideia de partícula divina não é uma partícula que está em mim, tem outra no Romanello, outra nele, assim sucessivamente. Existe um Deus que está em todos nós e que, partícula nesse sentido, tem uma manifestação dele dentro de mim, mas não um pedacinho dele que está dentro de mim. Então, quando a coletividade se reúne, então a manifestação de Deus, ela realmente, ela se dá de fato. Por isso que o movimento litúrgico exige as coisas em coletividade. Por isso que na missa nova, não tem missa nova sem público. Isso não se reza. A missa nova sem público não faz sentido. Porque a missa é feita por uma manifestação de uma coletividade. Mas a revelação não viria de fora? Não, é de Pra dentro. eles não, né? E dentro de todo mundo. Dentro de todo mundo. Dentro de todo mundo. Não sei o que ensino para você, ou o Padre Tomás que ensina para você. Ele simplesmente funciona como um catalisador de todo o movimento. Não uma coisa que nem aqui, nós estamos aprendendo a aula do Bruno. Então ele está dando os princípios, nós estamos aprendendo e nós estamos aprendendo todos juntos. Não é assim. Existe um catalisador no qual todos nós nos manifestamos. E aí então sai uma manifestação divina. Irracional. Não é que a gente, todo mundo agora, então com essa manifestação nós compreendemos uma coisa mais de Deus. Não é isso. Houve uma manifestação que não dá para explicar, que é inefável e que depois passa. Tudo bem? Bom, né, esse negócio da missa nova, né? Não, só para... É rápido aqui, né? Para ser tipo o sopão. Só para lembrar, né, que esse ciclo de aulas são 4 aulas, tá? Na próxima semana eu darei aula, a gente ia inverter, o André quer dar aula, mas como na outra semana eu vou ter que estar fora, vou ter que sair, então antecipei a minha aula, eu vou dar uma aula e exatamente aí nós vamos para uma coisa um pouco mais concreta, é a aplicação desses princípios que o Bruno deu a situações que a gente vê concretamente na missa, tá? Como a gente não se baseia na cabeça da gente, que seria uma loucura numa coisa assim tão grave, eu me baseio, vou dar aula baseada em vários estudos que foram feitos a esse respeito, tá? Depois, na sequência, no outro sábado, o André vai dar aula e vai mostrar, então, as consequências de tudo isso, né? Porque no começo que apareceu a missa nova, não se tinha ideia de onde ia chegar. E é um bom jeito da gente ver se uma coisa é boa ou se uma coisa é ruim, pelas consequências, tá? Tem um colégio, ele aprova muita gente na USP, os alunos saem rezando, tem devoção, tem obediência. Puxa, esse colégio é bom, né? De repente, não aprova mais aluno na USP, não tem devoção, não tem vocações. Opa, aconteceu alguma coisa. As consequências estão sendo ruins, né? Então, pelas consequências, a gente pode também medir a gravidade das coisas. É o que o André vai tratar. E depois, na última aula, eu volto a falar. E aí nós vamos analisar os textos da missa. Aí é assim, a coisa mais concreta, né? Vem então comparar os textos da missa nova com os textos da missa antiga para ver a mudança que teve, né, em relação a uma e a outra, tá? E os textos da missa nova bem rezada, daquela que é autêntica, não é a missa do padre Marcelo Rossi, que
sinceramente, eu vi uns trechos, uma vez que nós vamos fazer lá um abaixo-assinado, não sei como é que pode chamar aquilo de missa. Realmente eu não sei como é que pode chamar. E eu estava ouvindo, me mandaram, só para completar, me mandaram a preparação do sínodo na Amazônia, né? Então, eles estavam dizendo que eles vão ouvir o povo, que tem que ouvir o povo, porque é o povo que conhece os ribeirinhos, a sociedade, os indígenas, e não sei mais quem, povo. Quer dizer, já tem a resposta. É óbvio, estou insistindo tanto que precisa ouvir o povo, eles já sabem a resposta. Mas ali deixa entendido que a abertura do sínodo será também como uma celebração da palavra, não como uma missa. É o sínodo pan-amazônico. Quer dizer, a ideia de começar a trocar a missa pela celebração da palavra vai crescendo, porque essa sim é que permite o ecumenismo. Tudo bem? O senhor quer falar alguma coisa, pai? Não? Então, agora tem aqueles que quiserem, né, tem uma sopa aí que a gente vai fazer, estão fazendo para arrecadar fundos para